Pluralcast, o podcast da Pluralmed. E hoje vamos abordar um tema fundamental para a saúde pública, a campanha Julho Amarelo, mês de conscientização, prevenção e enfrentamento das hepatites virais. E para isso, temos a honra de receber duas grandes profissionais, Verena Emanuele e Merijane Linhares. Verena Emanuele é enfermeira por formação, especialista em saúde do trabalhador, vigilância sanitária e direito sanitário. É mestre em saúde da família, tem experiência na área da vigilância em saúde, atuando na assistência e na gestão da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária. Foi responsável pelo Núcleo de Vigilância de Agravos e Doenças Relacionadas ao Trabalho no Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste Sobral. Atualmente é gerente da Vigilância em Saúde do Grupo Pluralmed. Merijane é enfermeira por formação, especialista em gestão em saúde pública, saúde coletiva e especialista em gerência de centro de saúde da família. É mestranda pelo programa de pós-graduação em saúde da família. Atuou na gestão municipal de Sobral no período de 2013 a 2025, nos segmentos da atenção primária à saúde, como gerente do Centro de Saúde da Família e da Vigilância em Saúde, e na gerência do serviço de imunização. Sejam muito bem-vindas. Primeiro, gostaria de agradecer à Pluralmed pelo convite em participar desse momento tão importante. Falar sobre hepatites virais é falar sobre prevenção, cuidado e principalmente com informações de qualidade. Então é uma alegria poder contribuir com essa conversa e levar mais informações para as pessoas. Eu queria agradecer também pelo convite, estar participando aqui do Pluralcast. Com muita alegria que a gente vem falar aqui dessa campanha do Julho Amarelo. Não é só uma campanha, né? A campanha só faz sentido se ela levar informação e essa informação levar acesso às pessoas. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo hoje, a gente levar informação de qualidade. E falar de hepatites virais é falar da gestão do cuidado, falar como essas pessoas podem ser testadas, como elas podem ser acompanhadas, como elas podem chegar a um diagnóstico precoce, né? E as etapas de prevenção, promoção de saúde. Eu acho que o objetivo principal hoje é a gente conversar e levar essa informação qualificada para que a gente possa garantir mais acesso às pessoas a esse diagnóstico. E para começar o episódio de hoje, vocês podem contar para a gente um pouco sobre as trajetórias profissionais de vocês e como essas experiências elas se conectam à promoção da saúde, à prevenção e ao cuidado com as hepatites virais. Bem, assim, a minha trajetória profissional ela sempre esteve muito ligada ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde, e toda a trajetória, tanto na assistência como na gestão, ela atravessa a questão do cuidado com doenças, como no caso das hepatites virais, tanto na promoção da saúde, na prevenção, quando eu atravessei a atenção primária, né, na vigilância em saúde, tanto na vigilância em saúde do trabalhador, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, também tem esses atravessamentos com a questão da promoção da saúde, com a questão de o diagnóstico precoce, tratamento. Então, assim, estar vinculado ao SUS, né, na minha trajetória traz muito isso, está vinculada à prevenção de doenças e agravos, e as hepatites virais não é diferente, entendendo que elas fazem parte da lista de notificação compulsória de agravos e doenças, né? Então, sempre estive vinculada ao Sistema Único de Saúde, seja na assistência ou seja na gestão. Então, trabalhar com esse tipo de orientações, educação em saúde, inovação, sempre fez parte, né, do que eu fui construindo, e estar aqui hoje é mais um passo nesse papel, né, nessa trajetória que é promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos. A minha atuação profissional na área da saúde também esteve sempre muito voltada à saúde pública, à gestão municipal. Eu atuei na atenção primária como gerente de centro de saúde da família, posteriormente na vigilância em saúde no segmento de imunização. Então, trabalhar com a organização do serviço na atenção primária, na perspectiva de ampliação de acesso, de processos de trabalho, de estar próximo à comunidade, de organizar todo o serviço para receber a comunidade e ofertar os testes, a vacinação, né? O fortalecimento dentro da imunização, com as estratégias
para que alcance toda a população, que leve vacina para toda a população. Isso também foi uma forma de contribuir para mudar essa realidade das hepatites virais. Verena e Merijane, a gente sabe que falar de Julho Amarelo é falar de informação, prevenção, vacinação, testagem e cuidado. Como vocês definiriam essa campanha hoje? Qual é a importância dela para o fortalecimento do SUS? Bem, a campanha do Julho Amarelo, ela é uma campanha de conscientização, né, de mobilização social, de educação em saúde e de fortalecimento da rede, né? Ela é uma oportunidade que a gente tem de sensibilizar gestores, profissionais de saúde, a população. Então, ela serve, né, assim como todas as campanhas em vários meses durante o ano, é para as pessoas se atentarem àquela temática. Não que aquela temática vai ser discutida só naquele mês, mas é um mês que eu me atento a essa temática, me atento a esse assunto, sensibilizo gestores, faço mobilização social, fortaleço a rede de cuidado, repenso como essa rede está sendo estruturada no meu município, né, como está essa rede de cuidado. Então, eu vejo a campanha como uma oportunidade. A campanha do Julho Amarelo é um convite para que a gente fale sobre algo que está muito silencioso, que é muito silencioso. A campanha ela nos chama a atenção e é um momento importante para reforçar sobre a vacinação, sobre a prevenção, sobre os cuidados, o tratamento e principalmente também sobre a testagem. E é interessante também a gente falar que tudo isso é ofertado gratuitamente pelo SUS. Então, desde o momento que a criança nasce, que é administrada as primeiras vacinas que vão proteger contra a hepatite, até o tratamento e acompanhamento daqueles com diagnóstico de hepatite, tudo isso é disponibilizado pelo SUS. Então, também é um momento da gente valorizar todo esse serviço que está sendo ofertado para a população. E é importante salientar que, como a Merijane falou, desde a vacinação até a testagem, o tratamento, tudo é disponibilizado pelo SUS, né? E aí, desde 2025, o Ministério da Saúde vem com a campanha de que um teste muda tudo, né? Então, vem fortalecendo a importância dessa testagem, que é de acesso fácil, né, às pessoas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de referência. Então, desde 2025, o Ministério da Saúde vem discutindo a importância de fazer o teste de forma mais precoce, né? Principalmente o adulto jovem acima de 20 anos. Então, um teste muda tudo. Não determina o destino daquela pessoa, mas precocemente a gente pode antecipar tratamento, fazer estratégias de prevenção. Então, são várias estratégias que o SUS nos dá, desde a vacinação ao nascer, né, até as pessoas adultas, gestantes, para prevenir as hepatites virais. E um teste realizado precocemente também pode evitar complicações futuras. Então, é importante que as pessoas, em qualquer oportunidade de realizar o teste, aproveite. Como a Verena disse, né, esse teste pode mudar tudo, né? Pode mudar o futuro de uma pessoa e também o percurso de uma doença. E assim, tem uma certa idade, um momento propício para a gente fazer esse teste, ou ele pode ser ofertado, a gente pode procurar em qualquer circunstância, em qualquer momento? Não existe uma idade específica, certo? Até porque a hepatite, ela pode atingir qualquer pessoa, né? Tanto é que ela é uma vacina indicada ao nascer, né? Então, é uma das vacinas indicadas ao nascer. Mas existe um público prioritário, digamos assim, né? São adultos acima de 20 anos, gestantes, pessoas que têm mais vulnerabilidade, né? Tem comportamentos mais vulneráveis, como o uso de pince, tatuagem, fazem uso de medicação ou transfusão sanguínea, em alguns anos que não devidamente testadas. Então, tem algumas especialidades, né, digamos assim, que as pessoas têm que estar atentas. Quem tem pince, tatuagem, faz uso de medicações injetáveis ou fez transfusão sanguínea há muitos anos, porque a questão das hepatites é tão importante que ela mudou, inclusive, como a gente recebe transfusão sanguínea. Porque outrora, né, alguns anos atrás, não tinham todas as testagens que a gente tem hoje, né? Então, as pessoas ficavam vulneráveis. Então, com a legislação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, que só a partir de 1999 virou uma agência reguladora, ela passou a ter várias normativas que começaram a regularizar como se dá a transfusão sanguínea, devido a alguns agravos como as hepatites, né? Então, assim, uso de pince, tatuagem, pessoas gestantes, profissionais de saúde ao ser admitido no serviço de saúde, né?
pessoas acima de 20 anos que têm uma vida sexual ativa. Então, todas essas pessoas têm que estar atentas às testagens. Não que ela tenha uma idade específica, mas ela tem grupos prioritários, certo? E aí, outro ponto importante das hepatites é entender que a gente tem vários tipos de hepatites virais, né? A gente tem mais ou menos hoje 5 tipos de hepatites virais, né? E as pessoas também têm uma ligação de que as hepatites estão ligadas a um certo tipo de comportamento. E isso não tem nada a ver, né? A gente tem algumas hepatites que são de transmissão por fluidos orgânicos, transmissão sanguínea, transmissão sexual, mas a gente também tem hepatites virais por transmissão alimentos contaminados, por água não tratada, né? Então, a gente tem que entender que tipos de hepatites a gente está falando e quais são as prevenções para cada um desses tipos de hepatite, né? Entendendo que algumas hepatites têm vacina e outras não. Então, é importante a gente entender essa campanha, né? Porque ela faz a gente se atentar a todas as hepatites virais, né? E quais eu posso me prevenir com vacina, quais outras atitudes, outros comportamentos de prevenção eu posso ter, tanto a nível individual, como a nível coletivo, como a nível de gestão estratégico dentro da rede de cuidado. Então, eu tenho que alertar os profissionais, o gestor, a própria população. Então, todo mundo tem que estar atento, por isso que é importante as campanhas, né? Então, a campanha só faz sentido se a informação der acesso. Então, a população tem que estar atenta, o gestor tem que estar atento, os profissionais também. E a gente fala do grupo populacional, a gente é muito voltado para a população que pensa, pessoas que fazem tatuagem, né? Pessoas ao fazer a unha, todas essas pessoas estão expostas. Mas é válido falar também que os profissionais que manipulam esses objetos, lâminas, pérfuro-cortantes, que estão dentro da área da saúde ou não, né? Pessoas que trabalham com alicate, né? As manicures, essas pessoas também precisam de cuidado especial. E a principal maneira, né, a fonte mais próxima de prevenção também é a vacinação. Então é importante que esses profissionais que manuseiam esses objetos, que também estão expostos ao risco, confiram a sua vacinação. A gente tem a vacina contra a hepatite B, é uma vacina eficaz que é recebida desde o nascimento, né? A gestante, durante o pré-natal, ela recebe essa vacina e a criança logo ao nascer, ela também recebe. Mas essa população adulta que trabalha com essa exposição, elas também precisam conferir sua vacinação para garantir que durante um momento de acidente com esses materiais, ela não esteja tão exposta, porque já tem a vacinação em dia. Bacana, muito interessante a gente entender, né, que essa campanha ela oportuniza esses momentos, né, tanto para a gente, né, que a gente não tem essa compreensão, por exemplo, né, do uso de pinças, né, e a gente não tem, né, essas orientações. E exatamente isso que eu compreendo, né, que a campanha ela oportuniza esse cuidado, né, esse olhar para a gente, né, e muito bacana entender que o SUS, né, ele está, né, ampliando essa oportunidade e às vezes a gente, né, deixa de aproveitar, não é isso? Por que é tão importante que a conscientização sobre as hepatites virais não fiquem restritas ao mês de julho? Como transformar a campanha em uma prática permanente de prevenção e cuidado nos territórios? As hepatites virais, a transmissão, ela não acontece só em julho. Então, é importante que a gente coloque na rotina do serviço de saúde todo esse cuidado, esse olhar atento. Então, é importante a gente aproveitar cada momento de consulta, né? Durante o momento do atendimento ao usuário, a visita domiciliar, os momentos de educação e saúde. É importantíssimo que os profissionais aproximem esse tema e falem sobre esse tema abertamente na sua rotina de trabalho. Não só nesse período em que a campanha tem uma grande visibilidade, mas também no dia a dia do seu fazer. Não somente uma categoria profissional, mas todos aqueles que estão prestando serviço dentro do campo da saúde. Então, durante as visitas, dos atendimentos, nos consultórios, durante o atendimento é importante a checagem do cartão de vacinação. Se as equipes de saúde conseguem trazer para dentro da sua rotina esse tema, a gente vai ter uma comunidade mais consciente e mais receptiva, né? Mais próxima às testagens. E assim, transformar a campanha, né, de julho em uma estratégia de rotina de trabalho, ela exige um planejamento, né, que é conhecer o meu território.
né? Por isso que todas as campanhas elas têm uma vinculação tão importante com a atenção primária à saúde. Entendendo que a atenção primária ela tem esse papel dentro da rede de atenção de ser a ordenadora do cuidado, né? Então, assim, ela conhecendo o seu território, quem são as pessoas que moram ali, qual é a minha população mais vulnerável, quais são minhas crianças que precisam estar, né, vacinadas. Então, conhecendo esse território, fazendo esse planejamento, que aí é o que fortalece a campanha, né? A campanha existe para que eu possa me atentar e transformar essa campanha em rotina, em práticas, na minha prática do dia a dia, né? E aí é o que, como a Meridiane falou, eu vou ter uma população mais sensibilizada, profissionais mais atentos, não só para fazer a testagem, como para monitorar esses pacientes, para fazer busca ativa, para fazer a notificação, para fazer um encaminhamento para a rede especializada quando for necessário, né? Estar atento também aos profissionais, os trabalhadores, né? Não tem como não falar dos trabalhadores que também estão expostos, são trabalhadores que trabalham com os próprios profissionais de saúde, os trabalhadores que prestam serviço, que de alguma maneira precisam esterilizar materiais como manicures, pessoas que trabalham em barbearias, tem que estar atento a usar material que seja descartável, né? Porque qualquer material que tenha contato com sangue ou com mucosas pode ser uma maneira de uma forma de transmissão, né? Um modo de transmissão. Então, estar atento a isso, essa campanha, para ser transformada em rotina, né, ela precisa desse planejamento, eu estar atento aos meus cuidados, para que eu faça uma gestão mais qualificada. E levar também essa informação para a comunidade, né? É importante que a comunidade consiga também perceber que esses serviços de barbearia, salão de beleza, né, que manipulam esses objetos que também podem levar à contaminação, eles precisam passar por um processo de esterilização. Então, eles precisam ter esse conhecimento quando for ao salão fazer uma unha, quando for fazer uma tatuagem, verificar se realmente esses processos, né, se esse serviço, ele é de qualidade e não ele vai trazer um risco à sua saúde. Meridiane, e trazendo assim para conhecimento da população, né, da comunidade, as hepatites virais, elas podem permanecer silenciosas, né, por um longo tempo. E quais são os principais desafios para ampliar o diagnóstico precoce e para incentivar a população a buscar a testagem? Eu acredito que talvez esse seja o maior desafio. Como as pessoas, por muito tempo, não sentem absolutamente nada, então isso é um grande enfrentamento que a gente tem. As pessoas, às vezes, descobrem que tem hepatite no exame de rotina ou quando a doença está mais avançada. Então, é importante a gente fortalecer a testagem oportuna, falar com a população abertamente sobre esse tema, para que a gente consiga minimizar e reduzir esse distanciamento da população ao serviço que realiza os testes. E a questão também do medo, né? O medo do diagnóstico, né? O medo e o preconceito, assim como vários outros agravos e doenças, as pessoas têm um certo medo ou preconceito, né, de ter esse diagnóstico. E aí o que a gente pode evoluir para esse medo, quebrar esse medo, é a informação, né? E a gente também tem alguns desafios organizacionais, né? Como a minha rede está organizada. A gente tem municípios com diferentes organização, com diferentes estruturas, e isso acaba determinando como é esse planejamento e como se dá o processo de testagem nos municípios, né? Então, um dos nossos desafios são os desafios organizacionais. Como eu garanto testagem nas unidades de base de saúde, nas unidades de referência, e como eu posso, através da capacitação, da educação permanente, tornar esses meus profissionais de saúde capazes de dar aconselhamento, de fazer o diagnóstico precoce, né, e de dar o devido encaminhamento para a rede de atenção quando for necessário. Então, se hoje você me pergunta os maiores desafios que a gente tem de ampliar a testagem, é ampliar a comunicação efetiva com a população, né? Porque essa população tenha mais informação sobre essa testagem, onde eu posso ter essa testagem, quais são as unidades que testam, conhecer o fluxo de testagem do seu município, né? E, além disso, esse município, com o seu desafio organizacional, deixar claro para essa população onde ela pode procurar esse serviço.
E aí fortalecer a comunicação, onde eu posso deixar claro para aquela população que a partir do momento de um diagnóstico não é o fim do caminho, né? Que o diagnóstico ele vai ter garantias dentro do sistema de saúde, do seu devido tratamento, do seu devido acompanhamento, dentro da rede de atenção à saúde. E fortalecer o vínculo com a comunidade, né? Os serviços de saúde precisam ter esse elo de confiança, porque como é uma doença que por muitos anos teve um estigma, as pessoas ainda têm um tabu, né, no pensamento de que só contrai a hepatite, né, populações de grande risco. Então isso criou um estigma muito grande. E aí a população muitas vezes tem receio desse diagnóstico também pela questão do sigilo. Então as equipes de saúde que estão ali mais próximas à comunidade, é importante que ela fortaleça esse vínculo, sabendo que o teste ele é sigiloso, né? Vai garantir para a população também esse sigilo, para que a gente vá desconstruindo todo esse tabu em cima dos diagnósticos de hepatites. Importante isso que a Merijane colocou em relação à questão do sigilo, né? O respeito ao paciente naquele diagnóstico. Assim como as notificações, né? Todo caso de hepatite viral é de notificação compulsória e os profissionais de saúde às vezes também têm receio de fazer essa notificação. No entanto, o fortalecimento desse vínculo, ela garante não só o acolhimento a esse paciente, a escuta ativa, mas também o sigilo e as notificações que vão resultar em políticas públicas. Então, a partir do momento que eu acolho esse paciente, faço o diagnóstico, a testagem, né? Eu tenho que encaminhar esse paciente para um contrateste, né? Para a comprovação diagnóstica. E depois disso, fazer a notificação, né? A partir do momento que eu suspeito de um agravo, eu tenho que notificar, e a notificação é de obrigação de todos os profissionais de saúde. É uma lei de vigilância epidemiológica que está vigente desde 1975, que todos os profissionais de saúde têm essa obrigatoriedade de reconhecer um agravo ou uma doença de saúde pública. Para quê? Para que a gente possa desenvolver políticas públicas eficazes para atender aqueles pacientes. Então, a partir do momento que eu reconheço um agravo, eu tenho que notificá-lo, manter o sigilo. O fato de eu notificar não expõe o paciente, porque ele vai para sistemas de informação do Ministério da Saúde, que não vai expor o nome desse paciente, a gente vai conseguir traçar um perfil. Quem são essas pessoas que mais adoecem, né? Com esses agravos? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em outras estratégias, preciso fortalecer a vacinação, preciso disponibilizar outras vacinas, né? Dentro do sistema de saúde. Então, para o sistema de saúde pensar que políticas públicas ele vai fazer e que investimentos ele vai fazer, além de fortalecer esse vínculo, eu tenho que garantir a notificação desses agravos para que possam resultar em políticas públicas que me digam de que as pessoas estão morrendo, de que elas estão adoecendo. Se as hepatites virais tiverem um impacto epidemiológico importante, eu tenho que ter políticas públicas que deem respostas a esses impactos. Quando você fala, né, sobre a questão que o desafio ele é organizacional, né? E aí eu percebi, né, dentro da fala de vocês, sobre a importância que o município tem que ter essa sensibilidade de buscar estratégias, né? E essas estratégias, elas estão ligadas a você conhecer a sua comunidade, né? E a gente fala do diagnóstico das hepatites, mas a gente também precisa lembrar do diagnóstico da própria população, né? Quem são essas pessoas que estão dentro dessa cidade, né? Se realmente elas têm essa sensibilidade, o conhecimento de procurar, né, o SUS para poder, né, procurar um teste, né, procurar conhecer em que situações elas podem estar ali, né, se prevenindo, né, de determinadas situações, né, que agravam a saúde delas. Então, assim, eu percebi muito nessa sua fala. Eu queria até que você falasse mais um pouco, né, quando você fala buscar uma educação permanente, né, como esses profissionais eles podem estar ainda cada vez mais, né, se atualizando, né, e levando, né, dentro do município, né, essa forma estratégica de poder, né, levar essa campanha, né, com mais alto, né, para alcançar melhor a população nesse sentido. Foi interessante o que você falou, Elo, porque assim, a gente vive a era da comunicação, né? A era da informação. Mas nem toda informação, de fato, nos leva a um resultado, né? E como eu falei desde o começo, todas as campanhas, elas só têm sentido se ela levar a informação que dá acesso, né? Então,
tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente tem que fortalecer, tanto com a população como com os profissionais, é essa informação, uma informação de qualidade. Então, quando um profissional ele passa por uma educação permanente, passa por uma formação, né, dentro da sua área, seja a educação permanente, seja a educação continuada, né, ele fortalece a sua capacidade de ver, né? Porque ele tem uma sensibilidade maior de ficar vigilante, de fazer o diagnóstico precoce, de fazer os devidos encaminhamentos, de pensar em exames complementares, de fazer o devido encaminhamento e, inclusive, de sensibilizar aquela população para esse agravo. Então, assim, fazer o planejamento, por isso que eu falei em relação que a campanha, para tornar isso rotina, ela exige um planejamento da gestão municipal, para entender em que pé ela está, né? E que estrutura ela tem organizacional. Se ela tem um fluxo organizado, se ela tem vacina disponível, se as salas de vacina são estruturadas para armazenar aquela vacina de forma adequada. Então, é repensar realmente como eu estou organizado e sensibilizar a população. Através um momento como a gente está vivendo agora, um podcast, né? Conversando sobre isso, para que os profissionais escutem sobre essa campanha, reflitam sobre isso, inclusive sobre eles mesmos. Será que eles estão vacinados, né? Será que eu tenho as minhas 3 doses de vacina, como é o recomendado pelo Ministério da Saúde? Então, informação é o que a gente precisa, mas uma informação de qualidade, porque a gente, nesse mundo tecnológico, a gente acha que tudo é informação, e não é. A gente tem que saber que fontes eu estou procurando para ter aquela informação verdadeira e com evidência científica, né? Porque o que o gestor precisa é de dados baseados em evidências para que ele possa tomar a decisão mais assertiva dentro do seu contexto. Porque a gente tem um financiamento do SUS que ele tem que ser muito bem direcionado para que ele possa dar resultado a quem realmente precisa. Por isso que as políticas públicas são importantes. Por isso que eu preciso conhecer o perfil do meu adoecimento, né? O perfil de nascimento, o perfil de mortalidade, o perfil de morbidade das pessoas, para que eu possa, de fato, pensar em políticas mais eficazes para aqueles municípios. Verena, quando uma pessoa recebe um resultado reagente em um teste, como funciona o caminho a partir daí? O que ela precisa saber sobre confirmação do diagnóstico, acompanhamento e o tratamento pelo SUS? A primeira coisa, ele tem que ser acolhido, né? A primeira coisa que o paciente tem que receber do sistema de saúde é acolhimento. Acolhimento, cuidado e sigilo, como a Meridiane bem colocou. Depois que eu faço isso, eu tenho que encaminhar ele para fazer testes complementares, para realmente confirmar o diagnóstico e avaliar, primeiro identificar que tipo de hepatite ele tem, né? Em que grau essa hepatite está? É hepatite aguda? É hepatite crônica? Para quê? Para que o tratamento seja, né, eficaz. Nem todas as hepatites eu tenho tratamento. Algumas hepatites eu vou monitorar, certo? Eu vou citar 2 hepatites que são que a gente tem... 3 hepatites, na verdade, que a gente são de maior importância epidemiológica: hepatite A, hepatite B e hepatite C, certo? Dentro do SUS, a gente tem que acolher esse paciente, fazer os exames complementares. Exames complementares, eles são exames laboratoriais e exames de imagem, se for necessário, a depender da cronicidade ou não dessa doença, e encaminhar para a rede de atenção. Dentro da região norte, que a gente tem de referência como centro especializado, a gente tem o Centro Regional de Infectologia de Sobral, que ela atende toda a região norte, né? Então, ele é especializado em doenças infecto-contagiosas. Se ele tiver um grau, né, mais grave de cronicidade, ele vai ser encaminhado para um especialista. Então, a atenção primária tem que entender em que nível está esse agravo, para que ele possa encaminhar para a rede de forma adequada. Então, as hepatites que eu citei, a hepatite A, B e C, a hepatite A e B, elas têm vacina, a Meridiane pode, né, falar um pouco mais sobre isso, tem vacinação, a hepatite C não, certo? A hepatite B e C, geralmente ela é de transmissão de fluido, transmissão sexual, né? A hepatite B e C são as 2 hepatites que têm mais tendência a cronificar. A hepatite C não tem vacina, mas tem tratamento pelo SUS. O Ministério da Saúde, no último estudo que ele publicou, ele alcança cerca de 95% de cura, né, de eficácia no tratamento da hepatite C. E na hepatite B a gente tem a vacina, né, que é um agravo totalmente prevenível, que tanto é que está no calendário desde
desde o nascimento, né? Em relação à hepatite A, ela é transmitida por alimentos, por falta de saneamento básico, água contaminada, né? Geralmente é uma transmissão que chama fecal oral, né? Transmitida por pessoas que já estejam contaminadas. E aí, de repente, um alimento ou uma água contaminada, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, elas estão mais propícias a ter a contaminação pela hepatite A. E aí, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico para esse paciente, eu tenho que entender que hepatite ele tem, para depois dar o devido encaminhamento. Se for encaminhar para fazer vacinação, se for para encaminhar para fazer tratamento, para fazer outros diagnósticos de imagem, ou para rede especializada, precisar ser encaminhada para um especialista. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acolher, cuidar, manter o sigilo e identificar qual hepatite ele tem para encaminhar para a rede necessária. Como a Verena colocou, a importância epidemiológica de algumas hepatites, como a hepatite B e C, e como o SUS se organiza também nesse enfrentamento das hepatites. Hoje a gente tem disponível pelo SUS gratuitamente a vacina contra a hepatite B e também contra a hepatite A, né? E aí, a partir de estudos, a gente já tem evidências que essa vacinação recebida logo nos primeiros dias de vida, né, do recém-nascido, que é a hepatite B, ela tem reduzido significativamente a prevalência da hepatite. Então, a gestante, mesmo no período de pré-natal, ainda não teve o momento do parto, ela recebe essa vacina para se proteger e também proteger o seu bebê. E o bebê, ao nascer, ele recebe essa vacina para poder reduzir a transmissão da hepatite B, da mãe para o filho. E esse esquema de vacinação, ela vai ser recebida entre outras vacinas, como a pentavalente, né? A gente acha que a vacina que protege contra a hepatite B é somente a hepatite B, mas o bebê, aos 2, 4 e 6 meses, ele também recebe a vacina pentavalente, que também protege contra a hepatite B. E durante a infância, ainda com a idade menor de 2 anos, o bebê também recebe a vacina contra a hepatite A. Porém, essa vacina ela é administrada em crianças e para algumas populações específicas, populações de maior risco. Aí a gente entra, né, com um dos princípios do SUS, que é a equidade. Ele vai disponibilizar essa vacina para os grupos que vão ser mais vulneráveis, as crianças e também as populações que estão mais expostas, né? As pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, né? Que não têm o funcionamento como uma pessoa saudável, então elas têm direito também à vacinação contra a hepatite A. Pessoas que sofrem violência sexual, elas também têm direito a um esquema de vacinação diferenciado. Pessoas com HIV, pessoas transplantadas também têm um esquema diferenciado. Então é importante a gente valorizar toda essa amplitude, esse olhar que o SUS tem com as populações de risco e que o SUS oferece isso gratuitamente. E muitas vezes as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento que sua situação clínica lhe dá direito a uns esquemas de vacinação diferenciado, como a hepatite A. Sobre essa questão de informar a população, né? A gente falou, né, sobre a questão que essas hepatites elas podem ser silenciosas, né? Tem algum momento em que elas alarmam, né? Tem sintomas? Como é que eu, enquanto, né, pessoa, entendo que eu posso ter, né, me exposto a um risco, né, e se apresentar algum sintoma, se ele existe, né, e como é que eu vou entender isso para poder procurar, né, uma ajuda, né, procurar o SUS para poder entender, né, fazer a testagem. A testagem ela está nas unidades, né, aberta a qualquer pessoa que queira, que tenha interesse em fazer o teste. Inclusive, tem indicadores do painel de indicadores de estratégia de vigilância e saúde, fazer a testagem na população, né? Principalmente acima de 20 anos. Então, assim, a população pode procurar as unidades, dizer o interesse de fazer as testagens rápidas, né? Que aí a gente tem testagem rápida de hepatite, de sífilis, HIV, né? Disponível nas unidades básicas de saúde. Hoje é um teste simples, quase todos os profissionais já são capacitados para realizar essa testagem, né? Então, eu posso, se eu achar que eu tive alguma exposição que me colocou em algum risco, pode procurar a unidade e, mais uma vez, falar aqui em relação à testagem, né? Um teste positivo, um teste reagente,
não é o fim do caminho, é o início do cuidado, né? E aí o cuidado inicia nisso, nessa busca ativa, nessa busca do próprio paciente em fazer a testagem dele, nos agentes comunitários de saúde, quando ele identifica uma população que precisa buscar, porque o adulto jovem, né, por muitas vezes ele está no horário de ele trabalhar fora, às vezes não está vinculado àquele território, né? Ele às vezes não procura a unidade. Ou aquele grupo adolescente, né? Aquele adolescente que está indo para a fase adulta, também não tem o hábito de procurar muito a unidade de saúde. Eu sou saudável, né? Eu não me reconheço como alguém vulnerável ou que precise ir no posto, né? Mas ele pode procurar, se ele tiver vontade, dizer que quer fazer as testagens. Geralmente é feita todas, né? A testagem de hepatite, sífilis e HIV, que são os testes que estão disponíveis hoje pelo Sistema de Saúde nas unidades básicas de saúde. E esse teste, ele muda não só a vida da pessoa, mas ele também rompe uma cadeia de transmissão. Sim. Né? Aquele usuário, aquela pessoa que tem uma hepatite, que ela é transmitida, né, por relações sexuais desprotegidas, por objetos perfuro-cortantes também, ela vai ter grandes chances de transmitir a hepatite. Então, no momento que ela faz a testagem, é diagnosticado, inicia o tratamento, também a gente rompe com que ela tenha a oportunidade de transmitir a hepatite para outras pessoas. Então, a pessoa que procura esse teste, né, ou procura a unidade em relação às hepatites virais, ela tem que entender, as pessoas têm que se sensibilizar em relação a isso, que no SUS existe teste, existe tratamento, existe acompanhamento, existe sigilo e existe o SUS, né? Que faz toda essa rastreabilidade e acompanhamento das pessoas. Então, às vezes falta enxergar esse SUS, né? Que é tão cuidadoso desde o teste, né, a busca ativa, ao diagnóstico, ao acompanhamento, à vacinação, ao tratamento desse paciente, né? Então, é importante as pessoas terem essa ideia, né, da grandiosidade que é o Sistema Único de Saúde. E quanto ao papel das equipes de saúde, especialmente na atenção primária, na orientação à população sobre a prevenção, sobre a vacinação, a testagem e a continuidade do cuidado, como ela funciona? As equipes da Estratégia Saúde da Família, normalmente são os profissionais que estão mais próximos no dia a dia com a comunidade. São eles que realizam os testes, são esses profissionais que checam a situação vacinal do usuário, da comunidade, são eles que ofertam essa testagem nos consultórios. Então, é importante que essas equipes elas estejam qualificadas, elas estejam preparadas e elas estejam conscientes do seu papel dentro da comunidade. A importância do acolhimento, da construção de vínculo, dessa abertura de falar sobre essa temática também de forma ampla, aberta, sem estigma, para que isso também seja uma característica que aproxime a população das equipes. E assim as pessoas não tenham receio, não tenham esse tabu de realmente realizar a testagem e receber um diagnóstico. O que a gente tem de mais capilar na saúde, no SUS, é a atenção primária. Então, não há nenhum município, dos mais de 5.500 municípios que a gente tem no Brasil, não há um município que não tenha unidade básica de saúde. Então, hoje, dentro, inclusive, da estratégia de planejamento do Ministério da Saúde, o que a gente, dentro agora da conferência, né, que tá planejada para o ano de 2027, a Conferência Nacional de Saúde, ela trata do fortalecimento da atenção primária à saúde, porque ela entende que é o que a gente tem de mais capilar. Em todos os municípios do Brasil, os 5.570 municípios, há pelo menos uma unidade básica de saúde. Há uma sala de vacina, né? Então, se é o que eu tenho de mais capilar, é o que eu tenho de mais perto da população. Então, ela acontece no território vivo, né? Como os autores falam, o território é vivo, ele vai se transformando ali todo dia. E a atenção primária é o que está perto. Então, não há como pensar em saúde sem pensar em planejamento. Para eu pensar em planejamento, eu tenho que fazer gestão do cuidado. Para eu fazer essa gestão do cuidado, eu tenho que entender quem é que está naqueles territórios. E só pode fazer isso a atenção primária,
que está lá no território, sabendo quem é aquela população adscrita, né? Quantas crianças eu tenho ali, quantos adultos jovens, quantos idosos eu tenho ali no meu território, qual é a minha população mais vulnerável a ter uma doença aguda, quais são as pessoas que têm doenças crônicas. Então, a atenção básica, dentro da própria estrutura de rede, ela é a ordenadora do cuidado, né? É ela que vai organizar esse processo, para onde é que eu vou encaminhar esse paciente quando eu faço esse diagnóstico, ou quando eu tenho essa suspeita diagnóstica. Então, para onde é que eu vou encaminhar ele na rede? Para a rede especializada? Preciso encaminhar ele para fazer um exame de imagem? Então, a atenção primária, ela tem que ser fortalecida não só para as hepatites virais, né? Para o contexto de pensar a gestão em saúde. Então, o papel da atenção primária é fundamental, porque é ela que conhece o território onde ela está adscrita, aquela população que ela está atendendo, né? Então, a atenção primária, ela tem um papel fundamental e importante para fortalecer vacina, para fortalecer diagnóstico precoce, para quebrar mitos, né? Porque ela fala ali com a população, ela está onde a população vive. Então, ela tem um papel também importante de comunicar, de quebrar esses mitos, né? E dizer que falar de fato o que é hepatite, o que são as hepatites virais, como elas são transmitidas, como eu vou me prevenir, como eu vou distribuir preservativos para ter uma relação sexual mais segura, para prevenir alguns outros agravos além das hepatites. Então, a atenção primária tem todo esse papel. E a gente precisa também pensar que todos os gestores precisam ter esse cuidado. A gente fala que a atenção primária, ela é a base, ela é a porta principal, mas os gestores também precisam garantir que os profissionais que atuam lá na ponta, na atenção primária, também tenham esse espaço de contribuição, que eles consigam sair dos seus consultórios para fazer educação em saúde, sala de espera, visitar as escolas, levando essas informações, né, para os estudantes, para os trabalhadores da educação e também em outros equipamentos. Então, se a gente tem gestores que incentivam, que garantem que as equipes estejam completas, que não haja desfalque dentro das equipes de saúde da família, esse profissional que está lá na ponta, ele vai ter um espaço garantido para atuar também não só dentro dos seus consultórios, mas também em campo, né? Indo nos serviços que estão mapeados dentro daquele território. Então, não só o profissional, o enfermeiro, o médico, o agente de saúde, ele precisa ter esse reconhecimento da importância da atenção primária, mas também os gestores, os secretários, os coordenadores, para que garantam que essas ações sejam executadas com qualidade. Daí a importância das campanhas, né? Para que a gente possa comunicar, né, e fortalecer essa comunicação não só para profissionais de saúde, para a população, mas também para gestores. Porque a partir do momento que eu sensibilizo através das mídias, né, o Ministério da Saúde fortalece, Julho Amarelo, vamos olhar para as hepatites. Eu faço o gestor também repensar como esse fluxo de cuidado está no município. Se ele tem uma rede organizada, como estão os profissionais de saúde, como estão as ações extramuros, né, para além da unidade. Então, é importante por isso, as campanhas, para que ela não aconteça só em julho, mas que eu possa alertar as pessoas nesse mês para dar uma atenção especial, para eu dar uma organizada para o restante do ano, né? Eu todos os meses ter isso garantido aos munícipes, à população, a quem precisa. E Merijane, trazendo para o Fazer Diário da Plural Med, né? Qual é a importância da mobilização social e das parcerias estratégicas, como as realizadas entre a Plural Med e os municípios, né? Como elas podem ampliar o alcance das ações de educação em saúde e prevenção e acesso aos serviços? Quando a gente fala de saúde pública, a gente pode pensar que a gente não consegue fazer nada sozinho. O sucesso dessas campanhas, ela vai muito da integração de todos os serviços, dos gestores, dos profissionais, da comunidade. A Plural Med, ela atua muito nessa direção de estar próxima aos municípios, estar próximo aos gestores, contribuindo na identificação de suas fragilidades, fortalecendo os serviços, qualificando os profissionais. Então, essa atuação lado a lado com os municípios, com os gestores, com as equipes de saúde, né?
esse campo técnico que a Plural Med leva para os municípios, ela fortalece essas campanhas também. Ela aproxima a população através da ampliação do acesso. Quando ela realiza qualificações, capacitações com os profissionais, a gente vai ter equipes mais capacitadas e preparadas para esses momentos de campanha e para dar continuidade com essa prevenção. Então, a Plural Med, nesse campo, ela trabalha diretamente com os municípios. Eu acredito que isso contribui para que a população também tenha mais acesso. A Plural Med ela tem trabalhado, né, no apoio desses municípios para transformar campanha em estratégia de gestão, né? Que, como eu falei anteriormente, para eu transformar uma campanha em estratégia de gestão, eu preciso de planejamento. E esse planejamento tem a ver com esses pontos, né? Bem como a Meridiane pontuou, educação e saúde, né? Fortalecimento dos fluxos de gestão, repensando algumas estratégias de cuidado. Então, a Plural Med não é só um apoio, né? Ela faz uma estratégia junto, faz com que o município faça reflexões sobre suas fragilidades e potencialidades. O que é que eu tenho de potencial no meu município? Né? O que eu já tenho organizado? E quando eu também reconheço minhas fragilidades, o que é que eu posso melhorar? Né? Entendendo fragilidades como oportunidades de melhoria, de mais acesso, de mais cuidado, de mais formação, né? Dentro do contexto. E uma gestão mais coesa. Como é que eu faço uma gestão mais coesa? Quando eu consigo pensar assistência, gestão e vigilância em saúde juntos. Quando eu transformo dados em evidências e essas evidências me conduzem a decisões mais acertadas. Então, a Plural Med tem trabalhado nesse contexto, que a gente consiga ampliar a gestão, trazendo atenção, trazendo a assistência, trazendo a vigilância em saúde, análise de dados, para que a gente possa ter uma informação mais assertiva. Verena e Meridiane, sabemos que o enfrentamento das hepatites virais precisa ser construído de forma coletiva, com integração entre profissionais, serviços e comunidades. Como vocês definem essa parceria existente da Plural Med com os municípios? De que forma o diálogo entre as equipes tem contribuído para ampliar a prevenção, a educação em saúde e o acesso da população às orientações necessárias? E qual é a visão que vocês têm sobre a atuação da Plural Med no fortalecimento da saúde pública, no que tange a questão? Eu vejo a parceria da Plural Med com os municípios não só uma atuação técnica, uma atuação estratégica, colaborativa, né? Então, assim, não é uma orientação pontual, mas uma construção conjunta. A gente avalia aquele município, cada município tem sua peculiaridade. Esse diálogo fortalecido com as equipes, elas nos dá mais subsídios a partir do momento que aquela equipe descreve seu território. E a partir do momento que ela conhece aquele território, ela conhece suas fragilidades, conhece suas potencialidades, né? Então, a Plural Med, ela consegue fazer esse planejamento conjunto, mudando estratégias de gestão, de cuidado, fazendo análise de dados e decisões mais assertivas para essa gestão. E mesmo nessas fragilidades, a gente consegue introduzir avanços importantes, né, dentro dessas políticas públicas, garantindo que as políticas públicas, de fato, cheguem a quem precisa. Porque quando eu faço um diagnóstico correto daquele município, consigo visualizar o que é que ele tem de fragilidade, o que é que a gente pode potencializar, organizando os fluxos de demanda daqueles municípios em relação, por exemplo, à hepatite, que é o que nós estamos conversando aqui, entender onde é feito o diagnóstico, onde é feito os encaminhamentos, eu tenho acesso ao diagnóstico, eu tenho acesso aos insumos necessários para que esse diagnóstico seja feito de forma precoce, eu consigo reconhecer a minha rede de atenção. Então, entendendo que cada município tem sua demanda, tem sua estrutura, entender essas peculiaridades, né, nos faz apoiá-lo de forma mais qualificada, faz com que a gente faça essa construção conjunta de forma mais clara. Então, a Plural Med, ela tem fortalecido e contribuído para a gestão pública, para a saúde pública, né? Porque a partir do momento que eu garanto que essas políticas públicas de fato aconteçam, eu faço com que o cuidado chegue a quem realmente precisa.
Agora vamos falar diretamente com as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as hepatites virais. Quando falamos em prevenção, ainda existem muitos mitos e desinformações. Quais são os principais cuidados que a população deve adotar no dia a dia para se proteger das hepatites virais? Quando a gente fala de prevenção, a principal mensagem é mantenha sua vacinação em dia, principalmente contra a hepatite B. A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo SUS, é ofertada em todos os centros de saúde da família, não é necessário agendamento, então a população pode conferir sua situação vacinal. Na dúvida, procure a unidade de saúde para atualizar a vacinação. Mas a gente também tem outras maneiras de prevenção, como ter relações sexuais protegidas, conferir os serviços. Então, assim, outra medida fundamental para a prevenção é realizar a testagem, né? Como a gente falou anteriormente. Principalmente as pessoas acima de 20 anos, gestantes, pessoas que já passaram por alguns procedimentos invasivos, que já realizaram tatuagem, pince, que acha que não cumpriu, digamos, os procedimentos corretos, né? Eu estou na dúvida, então pode fazer a testagem também. É importante orientar as pessoas que estão barbearias, usar lâminas de barbear descartáveis, descartar de forma adequada, né? As pessoas, no caso, que vão para manicure com frequência, se puder levar o seu alicate, leve. Se não puder, quando chegar esse serviço, é importante verificar se esses instrumentos estão devidamente esterilizados, né, para ser utilizado na pessoa. Outro ponto importante, profissionais de saúde, né, que estão dentro da área de saúde, é importante que estejam vacinados, entendendo que como eles fazem procedimentos, eles têm mais riscos de ter acidentes com perfuro-cortantes. Então, no caso, tem mais risco de exposição, é importante que estejam também vacinados. Então, são várias medidas, né, como o uso de preservativo dentro das relações sexuais, que também está disponível lá na Unidade Básica de Saúde. Quando a gente fala sobre a questão da prevenção, né, e isso é uma informação para chegar na população, que constantemente nós estamos expostos a riscos, né? É interessante trazer essa fala, né, para a população, porque por exemplo, a gente frequenta uma manicure, né, fazemos as unhas, né, semanalmente, a gente, né, faz uso de pince, por exemplo. Eu tenho um pince, né, e é uma informação que às vezes não chega para essas pessoas, né, que constantemente a gente está frequentando locais que a gente está exposto a riscos, né. E as campanhas, justamente, que a gente está falando, servem para esse conhecimento da população, né? E esse bate-papo, né, de hoje, ele serviu justamente para isso, né? Para uma compreensão que a gente sabe da existência, né, dessas infecções, né, dos vírus que a gente está, né, exposto. E assim, hoje foi muito bacana conversar com vocês sobre isso, né? Trouxeram bastante conhecimento, não só para a questão, né, de uma gestão pública de saúde, né, que a gente sabe que é onde a Pluralmed atua, né, mas também para a própria população em si, né, de trazer esse conhecimento e a importância, né, da campanha do Julho Amarelo. E vale ressaltar, né, Lu, que além dos cuidados que a gente citou aqui, que a prevenção da hepatite B e hepatite C, é importante a gente estar atento também à hepatite A, né? A gente vive num país muito desigual, que as pessoas não têm o mesmo acesso ao saneamento básico, né? A higienização, né? Acesso à água potável. Isso não é igual, né? Isso é muito desigual no país. Além de outras desigualdades, né? A questão dessa vulnerabilidade social é importante. Vale ressaltar a questão da hepatite A, né? Que a forma de transmissão é diferente das hepatites B e C, e aí as pessoas que têm menos acesso ao saneamento básico, elas têm mais vulnerabilidade de se contaminar com a hepatite A, têm menos acesso à água potável, né? Então, a prevenção da hepatite A é um pouco diferente, além da vacinação, né? Que tá disponível para o público infantil. É importante o público adulto se atentar à higienização das mãos, a questão do tratamento da água, né? A questão da água potável, né? O alimento, ter cuidado com a higienização desses alimentos. Quando for comer alimento cru, que ele seja devidamente cuidado, né? As frutas e verduras, elas sejam devidamente higienizadas. Eu não posso chegar do supermercado, do mercado com as frutas e colocar diretamente na geladeira. Ela tem que passar por higienização. Então,
de todas as hepatites que a gente falou, né? A gente tem mais ou menos 5 hepatites, A, B, C, D e E, e a gente enfatizou as 3 principais hepatites, A, B e C, que tem mais importância epidemiológica. A gente falou um pouco do cuidado na transmissão da hepatite B e C, além da vacina, como a gente falou, né, na hepatite A e B tem vacinação, a hepatite C não tem vacina, mas tem tratamento, né? O tratamento tem sido eficaz em 95% dos casos, já é um estudo mostrado pelo Ministério da Saúde. Então, a hepatite A higienização das mãos, cuidado na higienização dos alimentos. Para a hepatite B, cuidado ao frequentar alguns serviços de interesse à saúde pública, né? Então, às vezes a vigilância sanitária, as pessoas acham que a vigilância sanitária só tem a ver com alimentos, mas a vigilância sanitária tem a ver com todos os serviços que são de interesse à saúde, que impactam de alguma forma a saúde. Como, por exemplo, lugares que a gente nem imagina que possa ter alguma contaminação, como um salão de beleza, né? Uma barbearia. Então, um estúdio de tatuagem piercing. Será que isso tem a ver com a vigilância saúde? Tem a ver com a vigilância saúde. Precisa, inclusive, de licenciamento sanitário para que a gente consiga visualizar justamente e minimizar, né, mitigar os riscos que tem nesses lugares. Então, para a hepatite A, a gente tem que ter cuidado com a questão da higienização das mãos, o acesso ao saneamento básico, a higienização dos alimentos. Para a hepatite B e C, o cuidado é diferente, né? Tem relações sexuais com preservativo. No caso da hepatite B, procurar se vacinar. Quando for frequentar os serviços, ter cuidado com esses serviços, se atentar se estou usando material esterilizado ou material descartáveis, né? E no caso da hepatite C, além dos cuidados básicos, né, as pessoas que vivem ou que estão suspeitas ou têm um diagnóstico, é importante saber que a gente tem tratamento no SUS. Então, o SUS, ele tem a prevenção, a promoção da saúde, a vacina, o tratamento, o quanto ele é gigante, né, quanto a gente tem que preservar a existência desse sistema único de saúde, o quanto a gente tem que fortalecer as políticas públicas, fazer com que a população entenda que dentro dessas fragilidades do SUS ele tem potencialidades importantes, ele dá acesso a muitas pessoas dentro da nossa população. A maioria das pessoas são SUS dependentes, né? Outrora, as pessoas não tinham direito de conhecer, então a saúde como direito, ela não tem muito tempo na nossa história, a saúde pública. Então, a saúde como direito, se a gente for resgatar a nossa história de saúde pública, ela é levada a direito, não é uma coisa que faz muito tempo, né? Então, lutar por isso todo dia faz parte de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, quando eu, enquanto Pluralmed, faço esse apoio à gestão e garanto que as políticas públicas cheguem a quem realmente precisa, eu também fortaleço esse sistema, né? Bem, então o momento hoje foi muito fundamental, né, para trazer esse conhecimento tanto na atuação da Pluralmed mesmo na gestão da saúde pública, também enquanto conhecimento, levar informação, né, para a população. E para a gente finalizar, né, esse bate-papo incrível, muito esclarecedor, gostaria de saber que mensagem vocês deixam para as pessoas que convivem com essa doença, que de alguma forma deixam que o medo e o estigma afastem do cuidado e do tratamento. Então, eu gostaria de dizer para a população que elas não estão sozinhas. A gente tem um grande serviço de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que está ali bem próximo da população, da comunidade, ofertando prevenção e tratamento gratuitamente, garantindo esse cuidado. É importante que a pessoa não deixe que o medo e o preconceito o afaste do cuidado. Estar próximo do serviço de saúde, recebendo a vacinação, realizando a testagem e até mesmo o tratamento para a hepatite é uma forma de cuidado. Buscar o serviço é um ato de coragem e também uma maneira de garantir qualidade de vida. Então, assim, que as pessoas não deixem, né? Que não se afastem do cuidado. Isso é a mensagem que eu trago de mais importante. Que não deixe que o preconceito seja maior do que o seu direito à saúde, né? Que foi um direito que a gente lutou tanto para conquistar, que não permita que medos, estigmas ou preconceitos sejam maior do que esse direito, né? E que o SUS está aí, né? Para que possa garantir
essa continuidade, esse diagnóstico e essa vacina. Chegamos ao final desse episódio, reforçando uma mensagem essencial. A informação, a prevenção e o cuidado contínuo são fundamentais no enfrentamento das hepatites virais. O Julho Amarelo nos convida a buscar informações de qualidade, manter a vacinação em dia, realizar a testagem quando necessária e procurar os serviços de saúde para receber orientação e acompanhamento. A Pluralmed agradece às nossas convidadas, Verena e Merijane, e a todas as pessoas que nos acompanharam neste diálogo tão necessário. Então, assim, que o Julho Amarelo seja um convite a todos nós, profissionais, gestores, população, comunidade, a repensar, né, as hepatites virais, fortalecer a testagem, fortalecer o processo de vacinação, repensar a rede de cuidado, né, que a gente faça algumas reflexões sobre as políticas públicas. A hepatite viral é um problema de saúde pública importante, que tem que ser repensado, tem que ser falado, a gente tem que garantir essas testagens. E eu espero que outros momentos como esse aconteçam, que a gente fale de assuntos que impactam realmente a saúde pública, que as pessoas reconheçam, que a gente possa dar informação de qualidade para que a campanha faça sentido e garanta o acesso às pessoas à informação e ao cuidado. Agradeço mais uma vez a participação da Merijane e Verena Emanuele. Até o próximo episódio do Pluralcast, o podcast da Pluralmed.